Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos? E abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. E nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Semana passada nós começamos, Fizemos ali uma introdução. E hoje nós vamos entender um pouco mais. Porque semana passada nós entendemos como Paulo chegou em Corinto. Mas hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que Paulo viveu em Corinto, porque ele não escreveu essa carta estando lá. Ele já estava fora, senão ele não precisaria escrever uma carta, não é verdade? Então nós temos que entender o que ele viveu ali dentro, e aí o contexto da escrita dessa carta, e hoje nós vamos também começar a tratar um pouco do primeiro problema que assolou essa igreja, amados. Pensa numa igreja problemática. E a carta aos Coríntios, ela vai nos mostrar muitas situações, amados. E eu queria citar 2 textos aqui. Por que eu quero citar esses 2 versículos? O primeiro versículo é Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz assim: não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Quero te perguntar, julgar é pecado? Sim ou não? Eu gosto desse mover que a dúvida paira. Julgar não é pecado. Não é. Porque em João 7, 24 diz assim: não julgais segundo o vosso conhecimento, mas pela palavra de Deus. Porque senão você vai ver uma pessoa praticando tudo errado e vai falar com ela: eu não posso julgar não, porque ela está... Esse não é pecado. Não é pecado não. Mas se você tiver a palavra de Deus e falar pela palavra, você está encobrindo e salvando muitas pessoas quando você as alerta. Amém? A intenção dessa carta aqui, de nós expormos ela, de abrir esse sarcófago aqui, é salvação. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 9. Eu escolhi esses versículos propositalmente, porque a única vez que a igreja de Corinto vai ser elogiada vai ser nesses versículos aqui, tá? Então vamos ler aqui 1 Coríntios 1, versículo 1 até o 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi-vos dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos ler esse comecinho do versículo 9. Fiel é Deus. Diga, fiel é Deus. Mais uma vez. Você crê que Deus é fiel? Então põe a mão assim na altura do teu coração.
Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, nós precisamos de Ti para ouvir a Tua voz, para ouvirmos o Senhor falar. E é por isso, ó Deus, que te pedimos nesse momento, Pai, que essa ministração, ela venha amadurecer esse Teu filho e essa Tua filha. Venha falar conosco, meu Deus, de uma maneira especial, Pai. Porque nós não queremos, meu Pai, sermos cristãos nominais. Nós queremos ser cristãos genuínos. Nós não queremos, meu Deus, ter uma capa por fora de cristão e por dentro está tudo comprometido. Não, Senhor. Nós queremos ser transformados por completo. E é somente a Tua palavra que pode transformar e mudar a vida do homem. Então, meu Deus, toma o Teu lugar de honra em nosso coração e em nossa vida. E fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E preste bastante atenção. Amados, semana passada nós começamos a falar de como Paulo, ele chegou ali em Corinto. E uma curiosidade é que essa que é a primeira carta aos Coríntios que nós lemos aqui, na verdade é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, essa que nós conhecemos como a primeira. No capítulo 5, no versículo 9, Paulo ele vai falar de uma primeira carta que ele havia enviado aos Coríntios, e o cunho dessa carta era instruir o povo da igreja de Corinto a não se misturar com as pessoas impuras, não andar com elas, para não se comprometerem. É como se Paulo ele dissesse aqui hoje, nos dias de hoje, não anda com quem fuma maconha, não. Não anda com quem bebe, não. Porque senão você pode se comprometer. Você pode acabar se sujando, se punindo. Não ande com os impuros. Mas dentro dessa carta havia também um pedido de socorro que Paulo estava fazendo para os cristãos que estavam lá na Judéia. Porque houve uma fome sobre toda a terra, o imperador Cláudio, que estava ali em Roma, mandou todos os judeus cristãos que estavam em Roma voltarem para suas casas com a mão na frente e a outra atrás. E Paulo, levantando uma coleta, uma oferta para ajudar os irmãos que estavam ali em Jerusalém, ele vai escrever uma carta, inclusive também para a igreja de Corinto. Mas essa carta ela se perdeu, não se sabe o que aconteceu com ela, porque Paulo ele não obteve resposta da igreja de Corinto. Ele recebeu resposta de todas as igrejas da Macedônia que se reuniram para socorrer os necessitados, mas a igreja de Corinto ela não respondeu a Paulo. Mas em qual contexto essa carta ela foi escrita? O que Paulo ele viveu ali, primeiramente na cidade de Corinto, amados? Paulo, quando ele faz o seu discurso ali memorável em Atenas, algumas pessoas creram. Você se lembra? Semana passada nós citamos o nome de um homem chamado Dionísio, que era ali um areopagita, e também uma mulher chamada Dâmaris. E algumas outras pessoas também vão se converter com a pregação de Paulo ali em Atenas. Só que Paulo, ele era um missionário. E esse espírito missionário não permitia que Paulo ele ficasse muito tempo no mesmo lugar. Então o que Paulo ele fez? Ele pregou ali em Atenas e ele vai sair dali de Atenas e vai andar 80 quilômetros até a cidade de Corinto, que era uma cidade que ficava no alto de uma planície. E quando ele chega ali em Corinto, Paulo ele vai conhecer duas pessoas, dois cristãos que estavam em Roma, chamados Priscila e Áquila. E Paulo ele vai se aproximar deles, porque eles tinham a mesma profissão.
Ambos eram fazedores de tendas. E algumas pessoas até defendem que Paulo, ele era como se fosse um meia colher. Ele sabia fazer alguma coisa, mas Priscila e Áquila, eles vão ensinar Paulo o aperfeiçoamento de fazer as tendas. Diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vamos lá comigo, em Atos capítulo 18, no versículo de número 1, diz a palavra do Senhor o seguinte, olha, Atos 18, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E Paulo ele foi ficando ali alguns dias, semanas, meses. Só que Paulo, ele ali em Corinto, ele não foi para trabalhar e ganhar dinheiro, igual muitas pessoas fazem. Tem pessoas que não conseguem se manter aqui, trabalham em Belo Horizonte, ou vão para o norte de Minas, ou para o sul de Minas, ou para um outro estado, ou para um outro país. A intenção de Paulo ir a Corinto não era trabalhar, era pregar a palavra de Deus. Então, ele trabalhava ali de domingo a sexta, e no sábado, o que Paulo ele fazia? Diz aqui no versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O que Paulo ele fazia? Ele chegava no sábado, ele ia para a sinagoga que estava ali na cidade de Corinto, ia pregar a palavra de Deus, ele ia anunciar as escrituras. Paulo ele pegava ali o Pentateuco, ele pegava o livro dos Salmos, os livros poéticos, os profetas maiores e menores, e através das escrituras antigas, na sinagoga, ele mostrava que o que aconteceu em Jerusalém com Jesus já estava profetizado. E amados, só tem uma maneira de você convencer uma pessoa a mudar, é através da palavra de Deus. Se tiver escrito na palavra, você pode ter certeza que pode até demorar, mas Deus ele quebranta o coração do ouvinte. E Paulo, ele vai estar ali anunciando, olha, o livro do Gênesis, do Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, de Números, todos os profetas falavam de Cristo, falavam de Jesus. E ele pregando com muita intensidade na sinagoga, muitas pessoas criam, de uma maneira um pouco mais lenta, mas criam. Só que aí Paulo ele teve uma boa notícia, que tanto Silas quanto Timóteo que estavam em Bereia, chegaram ali na cidade de Corinto. E quando eles chegaram, a primeira coisa que Paulo falou com eles foi o seguinte, olha, Silas, Timóteo, a partir de hoje, vocês vão trabalhar para me sustentar pregando a palavra de Deus. Vocês vão fazer aqui as tendas, vocês vão trabalhando para nos manter e termos com o que comer. Enquanto isso, ao invés de eu ir no sábado apenas, eu vou ir todos os dias, que seja na sinagoga, que seja na rua, que seja na praça, eu vou estar anunciando a palavra de Deus. A ideia de Paulo era a seguinte: se ele pregando só no sábado, ali pessoas se convertiam, se ele pregasse todos os dias, muitas pessoas iriam se converter ainda mais. A ideia é boa e válida e parece que é lógica. Só que nas coisas espirituais não cabe lógica. Tem coisas que você não entende até hoje. E Paulo, depois que ele começou a pregar todos os dias, sabe o que ele arrumou? Confusão, tumulto. Ele arrumou oposição demais. Porque, amados, uma coisa
é uma pessoa que prega de vez em quando. Fala assim, eu sou pregador, vai uma vez na semana e prega, ou uma vez no mês. Mas vai fazer a obra em tempo integral. Vai enfrentar problema todo dia. É diferente. Uma coisa é você ir ali e falar, Jesus ama vocês. E outra coisa é você ficar dando plantão na igreja o dia inteiro. É problema, é oposição, é dificuldade. E Paulo, por estar pregando todo dia, as pessoas começaram a querer fazer com que, começaram a se opor a ele. Paulo, ele quase foi agredido, elas começaram a resistir a ele. E diz a palavra do Senhor aqui, em Atos 18, no versículo 5, continuando a leitura, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Ele ficou por conta da pregação, opondo-se eles e blasfemando. Aí Paulo começava a pregar, eles começavam a blasfemar. Paulo ele começava a pregar, eles começavam a resistir. Então o que Paulo ele fez? Ele falou, quer saber? Eu vou embora dessa cidade. Eu vou embora. Eu cansei, porque eu estou tentando falar de Cristo para essa pessoa e ela não quer ouvir. Ela está indo para o fundo do poço, eu quero tirá-la de lá, ela não quer saber. Eu estou me desgastando. Eu estou ficando cansado, eu estou enfraquecendo na minha fé. E Paulo, ele vai sacudir a sua roupa, bater a poeira e bater as sandálias, igual Jesus ele manda fazer quando uma cidade não recebe a palavra de Deus. Ele manda sacudir o pó da roupa, ele manda ali sacudir a poeira das sandálias e ir embora, porque aquela cidade ela vai ser vítima da sua própria condenação. Só que, amados, quando Paulo ele toma essa decisão, ele vai cumprir a sua última agenda. Ele vai ali para a casa de um homem chamado Tício. E esse homem, ele era um homem justo perante o Senhor, onde havia ali uma espécie de um culto. E quando Paulo ele chegou ali, o principal da sinagoga, um homem chamado Crispo, ele vai estar ali com toda a sua família para ouvir a pregação. E eu imagino Paulo ali já pensando assim, quer saber? Já que eu estou indo embora agora, eu vou descer o bambu. Eu vou nadar de braçada. E eu imagino Paulo ele sendo objetivo, direto no seu discurso de despedida. Eu imagino ele dizendo, olha, quem não se arrepender vai para o inferno. Se a pessoa não tiver uma vida com Deus, ela simplesmente ela irá perecer. E aí, amados, quando Paulo ele pregou, diz que o principal da sinagoga e toda a sua família se batizou. Mas Paulo está com a decisão tomada. Ele falou, olha, vocês se converteram, agora então vocês precisam ser batizados. Batizem eles aí, os que se converteram agora. Não tinha aquele negócio, espera um pouquinho, porque o esperar é você dar margem para a pessoa se arrepender de ter entregado a vida para Jesus. As pessoas antigamente elas se batizaram para não ter tempo nem de se arrepender de ter entregado a vida para Jesus, porque o momento do ápice da vida do cristão é quando ele vai diante do altar, quando ele sai, ele começa já o processo de luta. Então, Paulo ele está indo embora para casa e ele está decidido, eu vou embora de Corinto, essa cidade não merece ouvir a palavra de Deus, eles são terríveis. E aí diz a palavra do Senhor que esse era o desejo de Paulo, mas não era o do Senhor. Diz aqui, versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa também. Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo,
e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo, ele vai chegar em casa em uma visão, ele vai ouvir a voz de Deus, falando: não temas, eu sou contigo. Não tenha medo de falar, porque ninguém vai encostar a mão em você. Mas fala, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Deus, ele sabe que Paulo estava querendo ir embora. Deus, ele sabe o que se passa na tua vida, meu irmão. Ele sabe que você, às vezes, entra na igreja com a intenção de largar tudo, com a intenção de se matar, com a intenção de desistir. Mas Deus, ele sabe. E quando Deus ele está falando com Paulo, ele fala: não desista, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Olha que Deus ele não está dizendo: eu tenho toda a cidade, mas eu tenho pessoas ali, pessoas que ainda nem ouviram, mas eu tenho certeza que quando ouvir a palavra, elas vão se levantar no meio do povo. E quando Deus ele falou: ó, eu sou contigo, aquilo ali deu um ânimo para Paulo, né? Fala a verdade, você está no pó. Mas Deus, ele é contigo, viu, meu irmão? Diga para quem está do teu lado: Deus é contigo, tá? Levanta aí, tá bom, a sua cabeça, levanta o seu astral, porque se o Senhor é contigo, nada te acontecerá, nenhum fio da tua cabeça será tocado, porque Deus te protegerá. Amém? E Paulo, ele ia embora, mas quando Deus falou isso com ele, ele vai ter um ânimo, vai ter uma alegria, e ele vai ficar ali na cidade de Corinto por 1 ano e meio. E ele vai implantar a igreja ali. E ele vai, nesse período, ensinar doutrinas. Ele vai ensinar como que uma pessoa, um servo de Deus, ele deve agir, como ele deve pensar, como que ele deve se comportar. Ele vai ensinar tudo para aquela igreja em 1 ano e 8 meses. E aquela igreja, amados, ela foi muito abençoada porque Paulo, ele ensinava muito bem. Só que chegou 1 ano e 6 meses, Paulo, ele vai deixar um homem chamado Apolo ali, e ele está indo embora para Éfeso. E Apolo, ele era um grande pregador, conhecedor da cultura grega. Ele usava muito bem a arte da retórica, que é a arte de falar em público. Ele falava muito bem, sabia colocar muito bem as palavras. E Paulo, ele vai deixar Apolo em Corinto e vai para Éfeso. E a cidade de Corinto, ela ficou uma cidade muito abençoada. O comércio cresceu, as coisas cresceram. Tudo foi muito abençoado. A igreja, ela começou a ter dons espirituais, começou a ter uma grande comunhão, ajuntamento ali de pessoas para estar diante de Deus. Só que nada disso foi capaz, porque a cidade, amados, de Corinto, ela era uma cidade muito promíscua. Tinha muita idolatria ali. A cidade de Corinto, ela era uma cidade que tinha muita imoralidade e muita prostituição. Para você ter uma ideia, o homossexualismo em Corinto era coisa fora do comum, porque o povo grego, eles têm um cuidado, uma preocupação muito grande com o corpo. Eles veem o corpo como uma escultura. E por causa disso, eles são ali praticamente fanáticos por práticas esportivas. Eles são ali fanáticos ali por musculação. Eles veem o corpo como uma obra de arte. E isso fazia com que aquele que tinha uma inclinação para o homossexualismo se aflorasse. Porque os gregos, eles faziam, por exemplo, lutas nus, homens nus. E eles estavam ali lutando, e de repente eles tinham aquele desejo de possuir o corpo de outra pessoa do mesmo sexo. Porque você pode reparar uma coisa. Ó, tô abrindo uma aspas, viu? Uma pessoa que é adepta de musculação, que é fanática, tá? Você vê que a pessoa, ela acha o corpo de uma pessoa do sexo oposto bonito. Vamos colocar, o homem está ali na academia.
Passa uma mulher, ele vai dar até uma olhada. Mas quando passa o saradão, ele fala, eu quero ter aquele corpo ali. É aquele corpo que eu quero, é meu alvo. É o meu objetivo. A mulher está lá também na academia. Se passar um homem bonito, ela vai dar até uma olhada. Mas quando passa aquela mulher com as pernas daquele tamanho, fala, aquelas pernas que eu quero. A pessoa ela começa a desejar ter um corpo de uma pessoa do mesmo sexo. E ali na Grécia, isso é muito aflorado, isso é ensinado, isso é implantado na mente da pessoa. Então o homossexualismo ali era algo terrível. E nós vamos tratar desse assunto, porque é uma das dúvidas que Paulo ele vai receber. Então, amados, quando aquela igreja ela ficou muito imoral. E aí, é nesse contexto, porque Paulo ele vai ficar em Éfeso 3 anos. 3 anos depois da partida dele, e aproximadamente 5 anos da fundação da igreja, Paulo ele vai receber informações que a igreja de Corinto não está nada bem. Ele vai receber uma carta pedindo orientação, e é nesse contexto que Paulo escreve a carta para Corinto, para trazer ali informações para tratar a problemática dessa igreja. Amém? Tendo dito isso como introdução, agora nós vamos expor aqui o texto. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Essa igreja, mesmo sendo tão problemática, Paulo ele não assusta eles logo não, viu? É igual eu disse para você, você quer corrigir alguém, elogia primeiro, porque senão você assusta a pessoa. Lembra, né? Ô, mozão, vem cá, mozão, vem cá. Aonde, mozão? Aqui dentro, tá? Aí lá dentro você desce o bambu. Fala, ó, tá errado, tá isso, que senão você assusta a ovelha. Vai sair correndo. Ô filhinho da mamãe, vem cá, ele tá com a mão para trás, né? O que você tem aí, mãe, atrás? Não, é um presente para você, isso é uma bênção. Aí tá lá aquela vara de marmelo te esperando. Quem já passou por isso, levanta a mão. Ô meu irmão, que isso, hein? Minha mãe me enganava direto. Ô filhinho da mamãe, lá na hora da passada do portão você já levava uma para ficar esperto. E Paulo, ele sabe dos problemas da igreja. Mas se ele está escrevendo uma carta e uma carta está escrita assim, vocês não são servos de Deus, eles nem vão ler. Nem vão ler, eles vão pegar aquela carta e vão amassar e jogar fora. Então, o que ele começa dizendo nessa carta? Algumas coisas muito interessantes. 1 Coríntios 2, a parte A diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, ele está dizendo que a igreja tem 2 endereços, Corinto e tem que estar em Deus. A nossa igreja ela tem 2 endereços, aqui, Rua Mairiporã 69, e ela tem que estar em Cristo. Igreja que só tem endereço físico e não está em Cristo, não é igreja, é ajuntamento de pessoas. Aonde Cristo não é pregado, não é uma igreja. Ele fala, a igreja de Deus, a igreja de Corinto, que está em Deus. E aí ele vai dizer assim, parte B, versículo 2, parte B. Aos santificados em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Existem 2 tipos de santificação que todo mundo tem que ter. Primeiramente, é a santificação posicional. Quem aqui já entregou a vida para Jesus, levanta a mão. Levanta a mão assim bem alto. Quando você levantou a mão, você está dizendo assim, eu quero ser santo. Amém? Quando você levantou a sua mão, você se posicionou para ter uma vida diferente. Você estava no lamaçal, falou, agora eu não quero mais, eu quero ser santo. Posicional, isso é posicionamento de cristão. Eu quero ser cristão para ser um pouco melhor, para ser mais santo, para ter uma vida diferente. Isso é a posição que o cristão ele tem. Mas a santificação posicional, ela requer também uma outra santificação, porque diz aqui, a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Peraí, mas não é santo? Como é que é chamado para ser santo? É porque a santificação também ela é um processo. É santificação processual. Quem escolheu ser santo, ele teve uma posição. Mas à medida que a vida vai caminhando, você sempre pode ser mais santo. Ontem eu era uma pessoa boa, hoje eu posso ser melhor. Ontem você era uma pessoa santa, hoje você pode se santificar ainda mais. Amém? Não tem limite para a santificação. É até a volta do Senhor Jesus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Mas ele vai continuar dizendo, chamados para ser santo com todos os que estão em todo lugar. Ó, ele está dizendo, com os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Que não é petulância uma pessoa dizer que a igreja dela é a certa. A minha igreja é a certa, a nossa igreja é a certa. Isso é soberba, é petulância. Não dá certo. Porque ele está dizendo que é Senhor deles e nosso. Tem pessoas em muitas igrejas que Deus está falando com ele e eles estão se convertendo verdadeiramente. Não existe uma placa, amados. Ele está dizendo aqui, ó, que Senhor deles e nosso, que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual que é a igreja certa? É a que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, a que fala mais de Jesus. Aonde Mamon, ele não tem um altar. Aonde os prazeres desse mundo não são mais importantes do que os prazeres eternos que o Senhor tem preparado para nós. É aqueles, amados, que quando entram na casa de Deus, Jesus é anunciado. E com todo respeito, esse é o meu objetivo, amado. Às vezes a gente vê tanta pregação sobre tanta gente, mas é Jesus que tem que ser ministrado. A igreja certa é aquela que Jesus, ele é o centro de todas as coisas, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro e o último, e ele é quem salva. Amém! E ele diz que Jesus não é propriedade de ninguém, não é meu Jesus, é nosso Jesus. Amém? Diga, é nosso Jesus. Diz aqui, olha, no versículo de número 4 ao 7. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra, logos, em todo conhecimento, gnoses, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que aquela igreja recebeu tudo de Deus. Não faltou nada, em tudo fostes enriquecido. Não faltou nada, não faltou bênção, não faltou milagre, não faltou dom. Mas você já parou para pensar por que Deus ele abençoa você? Por que Deus ele abre uma porta de emprego? Por que Deus ele cura uma pessoa? Por que Deus ele dá dons? Ele faz tudo isso, amados, para que nós venhamos ter tempo e nos santificarmos ainda mais. Ao invés de ficarmos preocupados com a porta de emprego que não abre, Deus vai lá e abre a porta para quê? Para que você se santifique mais e fique menos preocupado e estressado da vida. Por que Deus ele sara a pessoa para que ela tenha saúde e vigor para poder se santificar mais? Ele está dizendo aos chamados para serem santos. Por que Deus ele faz todas essas coisas? Para que nós venhamos nos santificar. Não pensa que Deus ele abençoa a tua vida financeira para você ter mais tempo para pecar, não, meu irmão. Deus ele não tira as nossas preocupações para termos a cabeça vazia e para o diabo entrar, não. Ele faz tudo isso é para que nós venhamos nos santificar ainda mais.
Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aquela igreja, ela recebeu tudo que podia receber e não se santificava. Não conseguia andar na presença do Senhor. E aí Paulo diz aqui no versículo 8, o qual também, aqui a parte B do versículo 7, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que aguarda Cristo voltar, ela tem que andar santificada. Quem está esperando Jesus voltar aqui? Você está se santificando? Sem santificação ninguém verá a Deus. Quem está aguardando a santificação, a volta do Senhor, precisa se santificar. E aí diz aqui, ó, o qual também vos confirmará até o fim. Você lembra que Jesus ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo? Amém? Mas, amados, Paulo ele está dizendo algo que é muito forte aqui, porque ele está dizendo que, em última instância, quem persevera é Deus. É Deus que está perseverando em você. Já pensou? Quantas vezes você já caiu e Deus ele perseverou, falou, não, eu quero essa pessoa aqui mesmo, eu vou levantar ela novamente. É Deus quem está perseverando. Você levanta ali naquele desânimo, e Deus, se fosse talvez você ou eu, dizia, quer saber, essa pessoa não quer nada comigo, vou desistir. Mas quem está perseverando, Deus não levanta, vamos lá, vamos para a igreja. Aí ele fala, ele restaura, ele volta novamente com a pessoa erguida. Deus ele está perseverando em mim, em você, acreditando em mim, que nós podemos ser transformados por Ele. Ele está dizendo, olha, Deus ele confirmará. Ele não vai desistir de você facilmente, meu irmão. A palavra do Senhor, ela vai dizer, aquele que começou a boa obra. E começou a boa obra, viu que não tinha jeito. A pessoa não quer Deus, não quer buscar Deus, não quer falar com Deus, não quer orar, não quer pagar preço, não quer fazer nada. Mas ele começou a boa obra, ele vai perseverando porque ele é fiel para terminar. Ele é fiel para edificar o altar dele na vida dos que creem, na vida daqueles que ele amam. Amém? Se você for perceber a tua vida, Deus está perseverando em você tem quanto tempo? Hein? Quanto tempo que Deus está perseverando em você? Ah, eu quero morrer. Ah, eu quero largar tudo. Ah, eu quero sumir da vida. Por isso que nós não podemos desistir, amado. Se Deus ele persevera, por que eu vou desistir? Por que Deus ele persevera? Porque ele acredita que amanhã a coisa vai mudar. Até o pecador lá fora, que está lá no boteco, fala, eu já fui em muitas igrejas. Deus está perseverando nele. E às vezes a gente passa por um problema, você desiste. Passa por uma luta, você para. Não, nós temos que ser semelhantes a Deus, não só na imagem, mas no caráter também. Amém? E aí Paulo, ele vai começar a tratar o primeiro problema, depois de ter amaciado ali, né, o lombo deles com palavras, né, e com ensinos, ele vai entrar aqui no versículo 10, tratando do primeiro problema, que era partidarismo na igreja. Amém? Nós vamos começar a tratar isso hoje e vamos continuar na semana que vem. Mas olha o que Paulo ele vai dizer. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informados pelo da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Paulo, ele está dizendo assim, ó, em nome de Jesus. Ele está dando um rogo, ele está dizendo, eu rogo-vos. Em nome de Jesus, eu estou sabendo que entre vocês está tendo um grande problema.
que é as contendas. Só que Paulo, ele não vai falar só o problema, ele vai falar quem falou o problema. Ele falou, estou sabendo que tem contenda entre vocês, e quem me contou foi a família de Clói. Ele não encobre. Ele não encobre, porque quando ele encobre, ele está dando margem para disse-me-disse, amado. E toda vez que um cristão ele chega assim, dizendo assim, ó, vou te falar uma coisa, mas não fala que fui eu, não. Tá trazendo problema. Quer só julgar problema. Paulo não, ele fala, ó, estou sabendo que tem contendas entre vocês e quem me contou foi a família de Clói. Porque, amados, quando a pessoa, o cristão, ele tem que ser maduro. Quem não é maduro, a igreja de Corinto era uma igreja menina na fé. Depois nós vamos tratar mais sobre isso. Mas o menino na fé, ele é assim. Ele não consegue colocar a cara para bater. Ele quer só trazer o problema. Mas o cristão maduro, ele fala, olha, pode falar que fui eu que falei. Se você não tiver essa condição, esse caráter de falar qualquer coisa para qualquer pessoa, não somente na igreja, no serviço, em casa, na casa de um parente, não abra sua boca. Não abra. Não vai chegar na casa de um parente, ó, você viu o que aconteceu com o fulano? Eu vou te falar, mas não fala que fui eu, não. Não, peraí. Você está trazendo notícia ou fofoca? Porque o fofoqueiro ele não quer ser descoberto. É assim que acontece. E Paulo, ele não tem desse negócio de passar a mão na cabeça, não. Porque, amados, a pessoa, o cristão, ele que leva o problema, ele tem que levar e falar, não, eu fiquei sabendo mesmo, e eu vi, aconteceu isso mesmo, eu vi fazendo isso e isso mesmo. Aí tem aqueles cristãos que falam assim, pastor, por isso que eu fico é na minha. Na miudinha, eu posso ver e não falo. Meu irmão, se você fizer isso, você está correndo um risco tão grande. Porque o cristão, quando ele traz um problema, a intenção, ela não pode ser fofoca. A intenção é não ver a pessoa cair. Ó, eu vi fulano de tal, você viu o presbítero Francisco dentro do boteco? Eu vi ele lá com o braço escorado. Pastor, eu vi. Viu mesmo? Então, ó, fulano aqui disse que você lá não... eu estava lá mesmo. Não, o meu filho, você não pode. Você não pode ficar desse jeito, senão você cai, Satanás ganha tanto campo na tua vida, e amanhã você vai para o inferno. Qual que era a intenção de falar? A salvação. Não era trazer contenda. Quem é maduro dá a cara para bater. Entendeu? A pessoa que fala, eu vi, mas eu, aqui, tampa os olhos. Você corre um risco de chegar lá no céu e ter uma continha para você pagar, tá? Você lembra o fulano que estava... Eu vi mesmo, ele, nossa, pessoa terrível. Você viu? Por que você não pegou e chamou a atenção dele? Por que você não conversou com ele? Por que você não falou para alguém conversar com ele? Porque eu não gosto de me meter, eu não gosto de confusão, eu não gosto de intriga, eu não gosto desse negócio. Então aquela pessoa, se ela tivesse naquele dia ouvido a repreensão, ela teria sido salva. Mas como você fechou os olhos, está aqui a punição. Você está entendendo, amado? Por isso que Paulo, ele não está ali, por exemplo, expondo para o mal. É porque aquela igreja já era terrível. Alguém aqui me denunciou, né? Alguém aqui me caguetou. É o cristão X9. Não converso com ninguém mais. Eu acho que foi fulano. Aí vira disse-me disse. Aí até quem não está no negócio fica como mal visto. Será que acontece isso hoje, amado? Será que acontece isso dentro da igreja? Não é possível. 2000 anos se passou. Pecado não morre mesmo, né? Pecado não morre. Então, Paulo, ele vai mostrar isso, porque em Tiago 4,17 diz assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado.
Se você pode falar com uma pessoa, mas a pessoa não vai aceitar. Tudo bem, ela não pode aceitar, mas não tem nada melhor do que você andar com a consciência tranquila. Mas seja maduro. Porque esse negócio de chegar, pastor, eu vim trazer um negócio para uma informação sigilosa. Sigilosa? Como assim? Pastor, você sabia que fulano? Eu falo, olha, tudo bem, mas posso chamar fulano aqui? Porque senão, amados, nem vem falar comigo não. Pelo amor de Deus. Esse negócio de eu fiquei sabendo, não vem falar comigo. E se alguém falar contigo, não aceita também. Fala assim, quem foi que falou? Se não tiver nomes, é muito abstrato. Isso destrói uma igreja, isso destrói uma família, isso destrói uma vida. Isso é amadurecer. É hoje você olhar e falar assim, não, ou eu sou cristão ou não sou. Ou eu dou a minha cara para bater ou não dou. Ou então, fica na sua. Mas se você viu e não falar, cuidado, viu? A continha pode estar lá no final, tá bom? O que uma igreja madura faz numa situação como essa, amados? Ela aceita a correção. A exortação, ela precisa ser feita com amor. A pessoa que, por exemplo, ela é confrontada, isso é para qualquer pessoa, viu? Isso é para qualquer pessoa. Isso vale para mim, isso vale para os obreiros, vale para todos. Claro que você precisa ter critérios. Igual, por exemplo, quem que era mais apóstolo no olhar humano? Pedro que andou com Jesus ou Paulo que teve um encontro com Jesus, hein? Mas no dia que Pedro estava com uma situação repreensível, diz lá em Gálatas 4, Gálatas 2:11, que ele vai falar, Paulo, ô Pedro, o que você fez não é coisa de cristão não, viu? Quando você está perto do gentil, você é igual ao gentil. Quando você está perto do judeu, você quer ser judeu. E despreza um ou outro. Isso não é atitude, não. É reprovável. Situação reprovável pela palavra do Senhor. Que seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passou disso é procedência maligna. Então, a pessoa ela precisa entender isso. Que às vezes eu tô fazendo coisas erradas no mundo aí fora. E a pessoa chegar perto de mim e falou, pastor, o senhor está todo errado. Mas o que o senhor está fazendo? O senhor está olhando para a bunda das mulheres na rua passando, pastor? Pelo amor de Deus. Aí eu vou falar, não, eu sou o pastor da igreja. Você não pode falar assim comigo, não. Pode sim. A Bíblia manda falar, exortai-vos uns aos outros. Não especificou, falou, menos os líderes, não. É todos. É todos. Se a pessoa estiver em uma situação repreensível. Amém? E aí, Paulo, ele vai aqui no versículo 12 dizer assim, olha, dizer o seguinte, 1 Coríntios 1, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? E, amados, o problema que está acontecendo naquela igreja não é teológico, porque tem erros teológicos que você não aceita. Às vezes você não concorda com tudo que uma igreja ministra, mas se a pessoa ela acreditar que é somente a Escritura, somente Deus, somente Cristo, ela pode ter coisas diferentes, mas somos irmãos ou não somos? Hein? Sim ou não? Somos irmãos. Mas o problema ali não era teológico. O que estava acontecendo? O mundo, ele invadiu a igreja de Corinto. E os coríntios, eles eram adeptos de partidarismo. Eu sou adepto aos ensinos de Platão. Eu sou adepto aos ensinos de Péricles. Eles expunham partidarismo e a doutrina que eles seguiam. Só que isso, amados, fez com que se criasse uma coisa dentro da igreja que era o culto à personalidade. Culto ao homem. As pessoas que estavam ali começaram a cultuar a pessoa, não a pregação.
E hoje, amados, os cristãos estão terrivelmente prestando cultos a personalidades, a celebridades, aos homens. Misericórdia. Mas é verdade. As pessoas nos dias de hoje, amados, tanto de gente seguindo pastor de internet, que não tem problema em gabinete, que a única coisa que ele precisa fazer é gravar um vídeo de manhã. E a pessoa se inspira ali, quer ser igual àquela pessoa, e começa a cultuar personalidades. E ali eles estavam deixando de se concentrar mais na mensagem e se concentrando no mensageiro. Só que, amados, o mensageiro, ele não pode ser cultuado. O pastor da igreja, ele não pode estar num pedestal que ele não pode estar. Porque o que é importante não é o mensageiro, a mensagem. Porque o mensageiro, ele não morreu por você, mas a mensagem, ela fala daquele que deu a vida por você. É por isso que as pessoas, elas precisam olhar para Cristo. E ali naquela igreja de Corinto, começou a ter 4 partidos, amados. 4 panelas dentro da mesma igreja. Igual, por exemplo, tinha o partido de Paulo, o PP. Partido de Paulo. Era das pessoas que falavam assim, não, Paulo é que fundou a igreja, e eu gosto da pregação dele, eu gosto quando que Paulo ele ensinou, trouxe as doutrinas, eu só ouço a Paulo, na igreja de Corinto. Mas aí tinha um segundo partido, que era o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Porque Apolo usava a arte da retórica, né? Ele falava, ele dizia, cadê o Flávio? Vem cá, Flávio, corre aqui, Flávio, corre, Flávio. Corre aqui, vem cá. Imagina, eu sou Paulo, mas o Flávio, ele é o Apolo. Dá a paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu estou aqui, a paz do Senhor, igreja. Agora fala assim, Jesus te ama. Não pode tirar a máscara, Jesus te ama, mas com a voz do Apolo. Com a voz do Apolo, né? Jesus te ama, igreja. Quando eles viam o Apolo, eles falavam, eu quero o Apolo que é o meu pastor. Que a voz do Apolo fala assim, você vai morrer. Você irá morrer. A pessoa quase caía da cadeira. Vai lá, Flávio, vamos brigar, vamos aplaudir o nome do Senhor. Porque, amados, quando o Apolo ele tinha esse jeito, e aí o que acontecia? O povo falava, não, é o Apolo que eu gosto, quando o Apolo vai pregar, eu quero estar lá. E aí se tornou um outro partido dentro da igreja de Corinto, na mesma igreja. E aí tinha o PPP, Partido Pedra Pedro. Que o pessoal falava assim, olha, vocês não sabem de nada. Primeira coisa, Paulo nem andou com Jesus, nem apóstolo ele é. Quem andou com Jesus foi Pedro. Daí o motivo de eu preferir Pedro. Eu gosto da pregação de Pedro, porque ele ouviu coisas com Jesus e eu não quero saber de mais ninguém. Aí tinha esse terceiro partido dentro da igreja de Corinto. Mas ali, amados, se levantou um quarto partido que, segundo os teólogos, era o pior, que era o partido Eu Sou de Jesus. Era o pior de todos, porque era aquelas pessoas que acreditavam assim, eu tenho uma conexão direta com Jesus. Deus fala direto comigo. Jesus é o meu pastor, eu não preciso de homem me liderando, eu não preciso de ninguém, o véu se rasgou, quem está pregando é homem, eu sou de Jesus. Segundo os teólogos, esse partido era o pior que estava dentro da igreja, porque eles não eram obedientes à liderança da igreja e incitavam
as pessoas a não obedecer também, não. Você não precisa obedecer homens, mas não. Você é um trouxa. E você vê que hoje em dia o partido Eu Sou de Jesus nem na igreja vem, né? Mas incita o povo a não vir. Ah, não, para que você vai na igreja? É o homem que está lá. Jesus, ele fala direto conosco. O cigarro que você está fumando foi Jesus que mandou? A cerveja que você está bebendo foi Jesus que mandou também? Então, esse partido era o pior, porque era só os espiritualzões, né? Aquelas pessoas que falam, eu aqui, é eu e Deus. E amados, tem muita gente que é assim. Claro que, guardadas as devidas proporções, eu quero fazer uma aplicação para a nossa igreja aqui. Não que eu queira ficar sabendo de tudo o que acontece na sua vida, ser consultado por tudo. Mas olha só o que acontece às vezes dentro da igreja. Não com todo mundo, mas sempre tem pessoas. Às vezes a pessoa ela vai assistir um culto em uma outra denominação. E aí a pessoa, tem uns, você tem que ver, os mais velhos são os melhores. O pessoal mais antigo chega e fala, pastor, estou indo no culto de tal igreja hoje, vou participar de um culto de homens, num culto de mulheres, tem como o Senhor me abençoar para ter? Meu irmão, vai na bênção. Mas tem a pessoa que ela fala assim, quer saber? Não precisa consultar o homem para isso não. E vai. O pastor, você quer saber? Não, eu não gostaria de precisar ser consultado por tudo. Mas aí a pessoa não vai debaixo da bênção. E, amados, não é assim que a coisa funciona. Porque aqui, se a pessoa vier pregar na igreja, eu sei quem é, eu sei o histórico da pessoa, eu sei se ela tem ministério. Porque se vier uma pessoa falar aqui comigo, eu falo, peraí, você é de qual igreja? Não, eu sou a conexão com Deus. Eu sou o Melquisedeque. Eu falo aqui, você não prega. Porque senão, amados, vem uma água barrenta no altar e contamina todo mundo. Eu não deixo muitas pessoas virem pregar aqui por medo de você não conseguir ser maduro o suficiente, que eu não sei que bomba que vai vir. É por amar você. Mas aí a pessoa ela vai, não, eu vou participar e pronto, acabou. Não, pode ir, você tem liberdade para fazer tudo. Mas quando você vai debaixo de uma bênção, amado, é melhor. Às vezes a pessoa, ela pega e fala, ô pastor, nossa, ela está em casa e fala assim, eu vou começar um propósito. Aí ela começa o propósito de orar de madrugada. Aí depois de uma semana volta. Ai, pastor, me ajuda. Aí lembra que tem pastor, né? Mas não pede direção, amado. Por que Deus levanta pastor na terra? Para guiar. Quando a pessoa ela tem o próprio pensamento, ela está indo em direção ao rebanho e faz assim, ó. Ela tem a própria direção dela. A pessoa ela fala, eu não preciso de direção, não. Eu não preciso pedir autorização. Não, tudo bem. Se a pessoa pensa assim, maravilha. Mas aí faz igual a igreja de Corinto. Vira aquele monte de partido de gueto na igreja. Ninguém se cumprimenta. É irmão que não dá paz do Senhor para o outro. É obreiro que não cumprimenta o outro. E depois junta todo mundo e levanta a mão para o céu. Vamos louvar a Deus? Que isso, irmãos? Que isso? Será que Deus está nesses lugares? Não, eu tenho minhas próprias ideias. Depois vem pedir, pastor, me ajuda, eu ouvi. É lógico, antes de vir para o culto, você ouviu 5 pregações primeiro. Antes de vir para o culto, você já ouviu 5 no celular. Como é que você vai ter direção na vida, meu irmão? Vai só engolindo água barrenta. Só água barrenta, só água barrenta, só água barrenta. Começam os propósitos. Não, eu vou entrar em propósito para a minha família. Ô pastor, me ajuda. Menos me ajuda em oração. Porque o Senhor, eu posso fazer desse jeito. Minha irmã, você está meio fraca. Eu acho que você não devia entrar, não.
Espera um pouquinho, fortalece primeiro, busca a Deus, conserta a vida com o Senhor, senão o inimigo vai encontrar brecha aqui, ó, e ele vai te fulminar. Mas a pessoa ela vai, não, eu vou entrar num propósito. O mundo espiritual, amados, não é brincadeira. É a mesma coisa de você entrar num labirinto. E ele se fecha com você lá dentro, você não sai dele nunca mais. Tem lutas que tem pessoa que está passando, há anos atrás, porque entraram em propósito. Ah, não, eu vou buscar uma resposta de Deus. Tudo bem, pastor, me ajuda em oração para mim. Estou buscando uma resposta de Deus. Não precisa me falar o que quer, não. Fala, meu irmão, em nome de Jesus, que assim seja feito conforme Deus ele quer. Mas não o pessoal de Jesus, eu sou de Jesus, não. Jesus, ele fala, amados. Não estou dizendo que você não pode ter seus momentos com o Senhor. Mas quando você não se submete, você colhe isso também. O pai de família que não se submete à autoridade, os filhos costumam não obedecer também. O patrão que não se submete a uma autoridade, os funcionários não vão se submeter também. Um obreiro que não se submete, no dia que ele for um pastor, ninguém vai se submeter também. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, a gente vai concluir aqui. A questão é essa. Não é ter alguém como referência. Ô pastor, o senhor me ajudou demais. Ter uma pessoa como referência, eu sou grato demais, amado, aos homens de Deus que Deus colocou na minha vida para me ajudar a caminhar, que me exortaram, que me chamaram a atenção, porque senão eu tinha ficado para trás. Mas nós não podemos endeusar. Pastor, mais uma pergunta, só para concluir. Qual que é o partido da igreja? Nosso partido é João Batista. Que nós diminuamos e que ele cresça, porque se assim for, nós chegaremos na glória do Senhor. Amém? Toda a igreja fique de pé. Amados, põe a mão na altura do teu coração aí, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Eu quero fazer uma oração apenas hoje, porque semana que vem nós vamos continuar tratando desse assunto. E semana que vem você não vai faltar, porque é Santa Ceia, viu? Mas nós vamos continuar tratando disso. Eu quero ser um cristão melhor. Quem gostaria de ser um cristão melhor, diga, eu quero ser um cristão melhor. Essa palavra, amados, é para nos guiar. É para nos mostrar o caminho. Tem muito cristão que só anda com aparência de cristão. Temos que tomar cuidado. Mas temos que ter vigilância para que hoje nós que estamos de pé não venhamos ser os caídos de amanhã. Nós temos que tomar cuidado para que o nosso testemunho hoje não seja um mau testemunho de amanhã. Vamos parar, amados. O cristão ele foi chamado para ser portador da bênção, não portador da fofoca. O cristão, ele não foi chamado para levar notícias pela metade. Não. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus, doa quem doer. Porque se essa mensagem ela está doendo em você, é porque ela está te salvando. Se ela está doendo em mim, é porque ela está me sarando, me salvando e me colocando no caminho certo novamente. Em nome de Jesus. Nós não fazemos parte de uma igreja dividida, não. A igreja de Cristo ela não pode ser dividida. A igreja é uma só, amados. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. E é por isso que se hoje você está aqui,
e essa mensagem te deu muita coisa para pensar, você precisa hoje pedir perdão para Deus. E é por isso que eu quero orar por todos vocês, por toda a igreja. Feche os seus olhos e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã, a tua palavra falou ao meu coração. E eu te peço, Senhor meu Deus, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, porque hoje eu declaro que na minha vida eu faço parte da igreja que invoca, que obedece a Jesus Cristo. Não importa a placa, é desta igreja que eu faço parte. Pai eterno, me fortalece, me limpa e me livra de todo mal, de toda calúnia, em nome de Jesus. Agora fala um pouquinho com Deus. Nós cometemos muitos erros, amados. Talvez você hoje precisa falar com Deus: Senhor, me dê transparência. Me dê transparência para falar, meu Deus, a tua vontade. Me dê transparência e me dê força para ser homem, para ser mulher de Deus. Peça para Deus hoje te dar espírito de ousadia. Esse medo, meu irmão, não provém de Deus. Fala com Ele que Ele sabe de tudo. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor meu Deus, o Senhor falou comigo. O Senhor falou, meu Deus, com a tua igreja. O Senhor falou com os teus filhos aqui nessa manhã. E, meu Deus, essa mensagem, essa ministração, a intenção, meu Pai querido, é salvar, Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que essa pregação, ela veio, meu Pai querido, como um martelo que esmiuça a penha, Pai, para tirar de nós, meu Deus, toda arrogância, toda prepotência, mas também, meu Deus, tirar de dentro de nós, meu Pai querido, tudo que nos afastava de Ti. Meu Deus, nós queremos ser cristãos por completo, não somente por fora, mas por dentro também. Então, meu Deus, em nome de Jesus, afasta-nos de sermos como a igreja de Corinto, Pai. Mas nós queremos ser como a igreja do Senhor, ó Deus. A igreja que te agrada, a igreja que teme a Ti, a igreja que exalta a Tua beleza, a Tua santidade, que anuncia somente a Tua Escritura, Pai. E que cada um dos Teus filhos, Pai, que está aqui, eles cresçam, Pai. Eles cresçam amadurecendo. Que essa mensagem ela tenha trago, meu Pai, esclarecimento para todos nós, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Perdoa mesmo, meu Deus, as nossas falhas. Às vezes erramos querendo acertar, mas mesmo assim ainda é erro, meu Pai, tem consequências. Então, meu Deus, nos ajuda a acertar contigo, a andarmos certos com o Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.